A Bíblia diz: depois dele, Eleazar, filho de Dodo, filho de Aio, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. A Bíblia diz que quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Até aqui. Eu vou ler mais uma vez o versículo 9 e o versículo de número 10. Depois dele, Eleazar, filho de Dodo, filho de Aio, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus. Aí o texto diz: até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia o Senhor efetuou o grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Deus e Pai, Deus fala conosco: toma minha vida em tuas mãos, usa-me conforme a tua vontade. É o que eu quero te pedir a partir desse momento, no nome poderoso de Jesus. Olhe para o pastor e me permita ministrar uma mensagem sobre a vida de vocês. Eu aprendo nesse texto que existem guerras que grudam em nós. A Bíblia diz que Eleazar é tido como um dos 3 valentes de Davi. O que antecede Eleazar, Samuel vai dizer no seu livro que numa pegada de lança ele matou 800. Se você for pegar o mesmo texto em Crônicas vai dizer que não foram 800, que foram 300. E a gente fica então tentando entender o que antecedeu Eleazar, se na verdade num único dia ele matou 800 ou ele matou 300. E quando você vai ver então a hermenêutica desse texto, você vai compreender que pode ser que eles estavam falando de uma outra batalha que não fosse essa. Aonde numa outra batalha, numa só lança ou num só golpe, o cara foi lá e matou centenas. Isaías, ou melhor, Samuel, vai dizer que foram 800. Logo depois dele, a Bíblia diz que um dos valentes de Davi também, por nome de Eleazar, era um homem que carregava uma espada em sua mão. E a Bíblia diz que de repente Eleazar vai para o combate. No versículo de número 10, você vai ver que ele se levanta para atacar a fileira dos filisteus. Mas ele se levanta diante de um cenário muito difícil. Qual cenário, pastor? Ele se levanta quando todo o exército de Israel recua. Os filisteus vinham em grande número. E o exército, com medo dos filisteus, eles vão recuar. E nesse exato momento, você vai ver um nome que vai entrar para a história. Entrar para a história de que jeito? De um homem que teve a sua mão agarrada à espada, ou a espada agarrada em sua mão. E algumas coisas nós vamos aprender nesse texto. Dentre elas, que existem guerras que grudam em nós. Elas não passam por nós, elas grudam em nós. Que vão existir guerras que você talvez não desejou vivê-las, mas parece que o céu tinha um destino certo para que você fosse o protagonista nesse combate. Porque o céu já entendia que diante dessa guerra, o favor dele estaria sobre a sua vida. E que diante a toda essa circunstância de olhar para trás e ver aqueles que estavam indo embora, e que nesse momento essa glória sobre a sua vida te faria permanecer, de que o céu então resolveu investir em você. Tem lutas que não marcam apenas a nossa pele, mas que mudam a nossa alma. Eu vou precisar inicialmente pregar de forma pausada,
porque eu tenho aqui algumas coisas que eu preciso que você entenda de verdade. Algumas guerras não deixam e não deixarão apenas cicatrizes, mas elas vão definir quem nós nos tornaremos depois dela. Essa guerra que ele está enfrentando é uma guerra em que ele não vai ser lembrado pela vitória repentina e rápida sobre os filisteus, mas é uma guerra em que ele vai ser lembrado que enquanto todos desistiram, ele resolveu permanecer. Então não é alguém que será lembrado pelo fato da espada ter ficado agarrado em sua mão, mas ele vai ser lembrado por aquele que teve a espada agarrada em sua mão, mas que lutou até o final. Se tem uma palavra que eu já preciso liberar para a tua vida, nessa guerra, nessa peleja, não desista, não pare no meio do caminho, permaneça, vá até o fim, porque existe alguém que tem cuidado de você. O que eu entendo também nesse texto é que o campo em que ele vai defender estava repleto, cheio de filisteus, estava vazio de aliados. Vão existir guerras em nossas vidas em que os aliados vão precisar partir, mas o Senhor manda te dizer: eu e você continuaremos sendo maioria. Existem algumas coisas que serão liberadas a partir do momento em que você compreender, em que você não desistir. Ele não vai precisar vencer apenas o inimigo declarado, ele vai precisar também vencer o abandono do amigo que decidiu ir embora. Eleazar está com a mente vivendo um turbilhão de coisas. Parece que enquanto o inimigo se aproxima, ele não sabe, se fixa em sua mente aquilo que Deus colocou em empreender a vida dele, em lançá-lo a um lugar em que o seu nome ficaria marcado de uma forma diferente, ou se na mente dele ele volta e ele para pensar naqueles que decidiram abandonar a frente de batalha. Deus está dizendo que a espada ficou apegada à mão desse homem. E aí, qual é a origem disso, pastor? E eu vou tentar aqui ser o mais claro possível. Há quem diga que é um sangue coagulado que fez com que essa espada ferisse a sua mão e o sangue tenha coagulado e tenha mantido então com que a mão dele e a espada se tornassem quase um só. Ainda que a espada fosse um metal e sua mão feita de carne, é como se agora houvesse um entrelaçamento entre ele e a espada. Deus está virando para você e está dizendo: por que tu desistiu dessa guerra? Por que você tem largado e soltado mão da espada? Não são as coisas que você decidiu viver da sua forma, mas são as coisas que o céu decidiu te dar. E naquilo que o céu decidiu te dar, só Ele pode te tirar. Deus manda te dizer que Ele já podia ter te recolhido, mas não te recolheu, porque a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor está dizendo: acalma o teu coração, volta para o combate, porque eu ainda vou te usar nessa terra. O Senhor está virando para você e está dizendo o seguinte: lembra de Elias, quando pediu a morte e achou que era o seu fim, e eu disse a ele: Elias, tem 7.000 que eu conservei, que não dobraram o seu joelho a Baal. Mas eu vim aqui te dizer, apóstola Noêmia, tu és diferente no meio de muitos. Eu tenho mantido 7.000, mas tu, ó mulher, é aquela que eu ainda vou usar nesse tempo, porque o Senhor é esse que decide escolher a quem Ele vai usar, e a quem Ele vai usar, Ele vai capacitar, e a quem Ele vai capacitar, Ele vai trazer o ânimo, e a quem Ele vai trazer o ânimo, Ele vai dar vigor, e a quem Ele vai dar vigor, Ele vai repetir na sua boca as palavras de Caleb: olha, eu tenho 85, mas me sinto com vigor de 40. Eu vim aqui te dizer que o céu está preparando os verdadeiros guerreiros
que decidiram ou que decidirão a partir de hoje a não largar a espada. Então, se tem alguém do teu lado, vira para essa pessoa e diz assim: não solte a espada que o Senhor confiou nas tuas mãos. Eu não sei se era sangue coagulado, se era pressão da empunhadura. Eu não sei se foi um mau uso pelo excesso do uso ou o excessivo uso da espada, mas há quem diga que nada mais aconteceu aqui do que a função espiritual entre o guerreiro e a causa. O que Deus está falando conosco? Que agora Deus está trabalhando com o guerreiro por conta de uma causa. Deixa eu repetir isso, porque isso aqui a gente precisa pensar bem no que está sendo dito. Deus está dizendo: você só está com a sua espada na mão porque eu tenho uma causa e a causa é justa. Você está entendendo? Deus está mandando dizer para a igreja: Ele já sabia que essa guerra existiria, mas antes da guerra Ele formou você. Você veio antes da guerra. Então, por favor, eu sei que enche o saco, mas vira para o teu irmão e diz assim: você nasceu antes da guerra. Antes da guerra Deus te preparou. Antes da guerra Ele sabia que você não ia abandonar essa espada. Ele está virando para você e está dizendo: segura firme, porque o teu nome vai ser marcado nos anais da história. Você está entendendo? Diga amém. Você teve muitos motivos. Dentre os motivos, você já teve motivos de sair, de abandonar, de ir embora. Até quem te pergunte por que você não saiu. Até quem te pergunte o que você está fazendo aí. Até quem te pergunte por que você continua neste lugar. Mas eu vim aqui te dizer que mesmo com todos esses motivos, Eleazar não vai ser lembrado pela empunhadura da sua espada. Você não será lembrado pela empunhadura da sua espada. Você será lembrado pelo fato de permanecer na posição que o Pai te colocou. Eu vim te dizer que foi o Pai que te arregimentou. Deixa eu repetir isso, porque tem gente que precisa ouvir. Foi o Pai que te arregimentou. Aí a tua ideia é o seguinte: mas Ele me arregimentou para o exército dele, e eu sirvo aonde eu quero. Deixa eu tirar isso da tua cabeça definitivamente. Não é aonde tu quer, é aonde Ele te colocou. Eu vou repetir, porque para você não achar que de repente agora vai aquela palavra de indireta para o seu pastor da igreja. Não é aonde você quer, é onde o Senhor tem uma causa específica, e que você é o coadjuvante, em que você é o guerreiro, em que você vai ter o teu nome mencionado. Então Deus aqui não está falando de lugares bonitos. Deus, ainda que pudesse ser, Deus está falando dos lugares onde é o propósito do Pai. Ele está dizendo para a igreja: fica aí, hein? Ele está dizendo para a igreja: você não será lembrado pelo que carrega, mas por quem se tornou, quando até mesmo risco de vida você enfrentou nesse cenário de guerra. Ele está dizendo: fica firme. Ele está dizendo: permaneça. Ele está dizendo: aguarda, porque a qualquer momento eu, Senhor, vou dar um escape, hein? Talvez na mente dele ele esperava por uma palavra. E é muito comum, irmãos, você esperar um tapinha no ombro e a palavra dizendo: vai, siga. E diante dessa situação, você olha e você vê que pessoas decidiram te abandonar. A dor do abandono aqui de alguma forma tenta tomar a mente de Eleazar. E tem algo, porque a mente dele fala uma coisa, mas suas ações são outras. Lembra daquele que disse que não iria na parábola que Jesus vai contar e foi? E daquele que disse que ia e não foi? Deus está dizendo que a tua mente fala uma coisa, mas suas ações são outras. Por quê? Porque a mente discorre, corra, mas suas pernas não respeitam a sua mente. Na sua mente diz: abandona, larga.
mas seus braços não conseguem parar de servir no lugar que Deus te colocou. Deus está dizendo assim: sua mente passa a não ter poder sobre a tua vida, por conta do chamado que é maior do que até mesmo a tua existência na terra. Deus está dizendo para nós, e está falando de uma forma firme: a fé é permanecer lutando, mesmo que tudo seja contrário. Algumas pessoas vão dizer: é desumano o que você está fazendo. Desumano por quê? Porque você decidiu ficar num ambiente que era para ter partido, que tinha toda a condição de ter ido embora. Isso é desumano. Humano é o que eles fizeram, porque diante da circunstância eles decidiram ir e foram. Mas Deus vira para você e diz assim: você fugiu do padrão. Recebe isso aí, porque isso vem de Deus. Você fugiu do padrão. Você não é igual, você é diferente. Você olhou e viu pessoas talvez mais capacitadas que você indo embora, e que tinham mais experiências que você, que tinham talvez, estavam em patamares maiores que o seu. Mas não é sobre isso, não é sobre rótulo, é sobre chamado. E chamada, ela vem do alto. Quando Deus decide escolher, irmãos, deixa eu repetir isso: quando Deus decide escolher, Ele sabe quem vai até o final. Deus está virando para a igreja e está dizendo assim: continue a tua caminhada de fé, mesmo que tu não esteja entendendo nada. E tem outra coisa aqui, o versículo 10 vai falar de alguém que está cansado. No versículo 10 o texto vai dizer: e se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão. Cansado não é nada fora do normal, não. A Bíblia diz que Jesus está cansado e vai parar na beira de um tanque, de um poço, cavado no tempo de Jacó. Ali ele vai ter um encontro com uma mulher, mas o texto diz que Jesus está cansado. A humanidade dele agora está falando mais alto. Deus está falando com você e está dizendo assim: não é o fato que você está cansado que você tem que soltar a espada que eu, Senhor, coloquei nas tuas mãos. Eu quero tentar aqui entender como pode alguém tão cansado e que continua avançando. Está cansado, mas está avançando. Está cansada, mas está avançando. Está difícil, mas não parou a caminhada. Está difícil, mas continua adorando. Está difícil, mas você está entendendo isso? Deus está dizendo: isso é coisa de crente. Só crente lavado e remido está cansado, mas não para. Está cansado, mas avança. Está cansado, mas louva. Não está entendendo nada, mas está dizendo: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Só crente vive isso. Só crente. Luana perdeu seu papai sexta-feira. Só crente, depois da perda de um pai, está num culto, irmãos. Só crente. Não solte a sua espada. Ele está cansado. E parece que quanto mais cansado, maior é o número de inimigos. Deus está dizendo: eu vou te dar força. Guerreie a sua guerra. Permaneça na posição de combate que eu te separei. Não abandone o campo. Deixa eu repetir isso: não abandone o campo. Deus conta com você. Conta com você. Conta com você, conta com você, conta com você, conta com você, conta com você. Como explicar alguém avançando cansado? Como explicar alguém que não queria nem levantar da cama, mas chegou no culto hoje aqui, ó. Chegou aqui, não queria fazer comida, mas de manhã ligou a chaleira, aquela chaleira que apita. E
mesmo que você não quisesse, você chegou diante lá e precisou passar um café. O Espírito Santo está dizendo: tu não queria, eu sei que tu não queria, mas fui eu quem te trouxe para esse ambiente. Eu que te trouxe para esse ambiente. Esse ambiente tem poder de cura, esse ambiente tem poder de transformação, esse ambiente traz refrigério para quem precisa. Esse ambiente é um ambiente de mudança. Eu te trouxe. Você chegou aqui. Deus não tem compromisso com quem fugiu. Mas pelo fato de você ter decidido ficar, Ele disse: eu fico com você. Não é aonde você chegou, é quem você se tornou. Não é se a diaconisa Silvinha uma igreja aberta ou fechada, é quem você se tornou. É em quem você se tornou que tem alegrado o céu. Deixa eu liberar aqui, eu estou encerrando, irmãos. De verdade. Quem carrega aliança não tem opção de fuga. 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 Pode ser que tenham acontecido coisas em outros lugares que você caminhou, mas o Deus que nele reside todo o poder, Ele diz: acaso foi eu que te decepcionei? Então quem carrega aliança não pode fugir daquilo que eu, o céu, determinei. Quem carrega aliança não tem opção de fuga. Deixa eu repetir isso aqui. Quem carrega aliança não tem opção de fuga. Quem carrega aliança não tem opção de... Eu vou falar até do da glória. Quem carrega aliança não tem opção de fuga. Quem carrega aliança não tem opção de fuga. Então Deus está dizendo: desfaça as suas malas. Desfaça as suas malas. Desfaça as suas malas. Entenda que eu, o Senhor, te separo. Um, dois, três. Eu não pedi, irmãos. Você não pediu, mas ela está grudada em você. Eu sou canhoto, por isso que eu estou com o meu braço, com a minha mão.
Quer mais uma? Você só está de pé porque não largou a espada. Você só está vivo porque não largou a espada. Esse casamento só está de pé porque você não largou a espada. Esse ministério só está de pé porque você não largou a espada. O Espírito Santo está falando conosco e está dizendo: mantenha firme a tua empunhadura, porque eu estou fazendo uma fusão entre o guerreiro e a causa, entre o guerreiro, a espada e a causa. Tem uma causa nobre demais e Deus está acionando a igreja para dizer: fique firme, fique firme, fique firme, fique firme. Melhora, melhora, permaneça, permaneça. Tem alguém do teu lado, olha nos olhos e diga assim: permaneça, versículo 10. Parte final do versículo. Naquele dia, o Senhor efetuou o grande livramento. E o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Toda a prata, todo o ouro, todo o bronze, todas as armas de guerra. Eleazar não se sente melhor que os seus amigos que o abandonaram. Eleazar, eu repito pela segunda vez, não vai ser lembrado pela espada em que a empunhadura permaneceu na sua mão até o final da guerra. Mas ele vai ser lembrado como alguém que não abandonou o campo de batalha. O Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: existem pessoas que vão usufruir dos despojos, da prata, do ouro, mas que tudo isso só vai acontecer se você permanecer. Para aqueles a quem eu ministro, que às vezes a mente está tão turbada, mente tão cauterizada, que às vezes as pessoas estão achando que eu estou falando de igreja, pastor Márcio. Nova unção. Você é igreja de Cristo. A Nova Jerusalém vai descer para você, não é para Nova Unção, Assembleia Batista, seja lá quem for. Tu está achando que eu estou falando disso aqui? Isso aqui o Espírito se encarrega, irmãos. É Ele quem traz. Quantas vidas já adentraram esse lugar aqui, quantas ficaram lá na igreja antiga e não voltaram, e quantas vidas chegaram dizendo: eu fui trazidas pelo Espírito Santo. Está ali uma família, está ali atrás outra. Beto acabou de me dar a notícia ali atrás, que ele, esposa, Robertinha, seu filho, já estão conosco. Diga amém por isso. Júlio, Mariana e sua filhona já fizeram até gabinete, já me deram a notícia que já estão conosco. Diga amém por isso. Júlio e Josi já estão conosco. Diga amém por isso. Deus se encarrega de trazer, irmãos, mas o Senhor está falando de uma guerra espiritual no campo, não no campo físico, mas no campo espiritual, que Ele está dizendo: se tu permanecer, pode vir músicos, pode vir. Se tu permanecer, o Espírito Santo, Ele vai estar entrando e liberando sobre a tua vida
toda a capacitação do céu, todo o fortalecimento de Deus, tudo aquilo que você precisa para que você não venha sucumbir no tempo da tua adversidade. Essa guerra não vai te matar. Tem alguém que precisa ouvir isso? Essa guerra não vai te matar. Essa batalha não vai terminar com seus dias. Deus está virando para você, está dizendo: pode esperar mais um pouquinho que eu estou entrando, hein? Aguarda mais um pouco, porque está chegando o momento dos despojos. Está chegando o momento que todos os seus inimigos, eles perderão. E está chegando o momento em que o Pai se manifestará do céu e vai dizer: filha, tu serás lembrado como aquele que permaneceu. Tu serás lembrada como aquela que permaneceu. A espada está na tua mão. Então, por favor, aqui olha para o pastor. É a última liberação que eu faço. A espada está nas tuas mãos. Você define nessa guerra se tu permanece ou se tu solta a espada. Mas conselho do pastor: faça como Eleazar. Se mantenha firme no campo da tua guerra. Porque vão ter guerras que vão grudar em você e não vão soltar. Vai ter guerras que tu vai sair. Vão ter guerras que tu vai sair daqui, vai para outro lugar e elas vão permanecer. Porque Deus está dizendo: aprenda a cumprir o propósito. Aprenda a ir até o final. Aprenda a ser crente de verdade. Aprenda. Se tu entende isso, ofereça as suas palmas a Jesus.